Sábado, dia 27. Continuação do capítulo 1 de Peles Negras e Máscaras Brancas de Fanon, o Negro e a Linguagem. Dando sequência às minhas anotações e reflexões sobre o texto. Aqui na página 41, Fanon ele vai tecer alguns comentários e fazer as devidas críticas a esse padrão, ao fato do negro do branco ser um padrão de civilização para o negro. Diz aqui, eles são... aliás, há um fato extremo que é, no mínimo, cômico. Recentemente, um martinicano me contou, enfurecido, que certos guadalupenses faziam-se passar por martinicanos, mas acrescentou, percebe-se logo o erro. Eles são mais selvagens do que nós. Entende-se, mais distantes ainda do branco. Então, o negro, o grau de assimilação que o negro vai ter da cultura branca irá determinar o grau de civilização que o negro tem. Considerações que o Fanon vai fazer sobre isso. Ainda continuando falando sobre a linguagem, né? Questão do sotaque, questão de como o negro... questão de educação, né? Se o negro cita, Fanon ele vai dizer, né? Se o negro ele cita autores brancos, eles vão dizer, não, ele é branco, mas ele é negro, mas ele cita Hegel, ele cita Voltaire. Então, eles sempre vão colocar assim, o negro como... o negro ele vai ser uma espécie de um adjetivo, né? Fulano de tal é bom, é negro, mas é bom, né? Fulano de tal é um professor negro, sendo que para o branco nunca vão dizer assim, fulano de tal é professor e é branco. Então, o nosso amigo aqui ele vai estar fazendo essa crítica, né, o Fanon. Ele cita essa contribuição positiva, né, do negro, que vai colaborar para uma visão positiva da cultura e da história negra. Ele vai citar o Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop ele é um dos intelectuais, se não me engano, que vai falar sobre... Ele vai falar que o homem surgiu da África e que as primeiras civilizações foram negras, né? E normalmente temos uma visão do Egito, principalmente retratado em filmes, como se o Egito ele fosse governado por pessoas brancas. Inclusive, tem um clássico filme interpretado por aquela atriz, eu me esqueci o nome dela agora, não sei se é Sofia Loren, esqueci o nome dela, que a atriz é branca, ela vai estar representando a Cleópatra. Só que Cleópatra era negra, né? Inclusive, alguns programas de televisão, quando apresentam programas falando sobre o Egito, vai falar, o Egito branco, faraó branco, os faraós negros do Egito. Não, o Egito foi governado por faraós negros, porque o Egito era negro. O Egito fica na África. Essa crítica a gente vê muito na filósofa Catiúsca Ribeiro, né? Ela faz essa crítica muito confundente em seus vídeos no YouTube. Na página 43, quando um outro tenta obstinadamente me provar que os negros
são tão inteligentes quanto os brancos, digo, a inteligência também nunca salvou ninguém, pois se é em nome da inteligência e da filosofia que se proclama a igualdade dos homens, também é em seu nome que muitas vezes se decide o seu extermínio. Então, vê aqui que o Fanon está criticando essa coisa, né, de que o negro é tão inteligente quanto o branco, mas e daí? Qual a diferença? O racismo ainda continua. Aqui no Brasil, por exemplo, dependente da pessoa ter a sua formação, né, a cor da pele que vai determinar o tratamento que ela vai ter. Independente se eles citam muito bem os filósofos europeus, né, se tem um conhecimento dos teóricos brancos, isso não vai influenciar nada, né? Não vai diminuir o racismo. Já foi dito que o preto, deixa eu ver essa parte aqui, ainda na página 43, já foi dito que o preto é o elo perdido entre o macaco e o homem, o elo entre o macaco e o homem. O homem branco é claro. E somente na página 120 que Cyril Lambeau conclui. Não podemos, portanto, considerar... Calma aí. Já foi dito que o preto é o elo entre o macaco e o homem. Aí ele está explicando que o homem é esse. Um homem branco, é claro. Né? Não está falando da humanidade no geral, os negros, os asiáticos, está falando do homem branco. E o negro está aqui como o mais próximo do macaco. Né? Ele está entre uma coisa e outra, entre o branco e o macaco. Né? Então, ele é o elo perdido. Aí ele diz aqui, é somente na página 120 que Cyril Lambeau conclui: não podemos, portanto, considerar como cientificamente estabelecida a teoria segundo a qual o homem negro seria inferior ao homem branco ou proveniente de um tronco diferente. Acrescentamos que seria fácil demonstrar o absurdo de proposições tal como, de acordo com as Sagradas Escrituras, a separação das raças brancas e negras se prolongará como no céu e na terra, e os nativos acolhidos no reino dos céus serão encaminhados separadamente para certas casas do Pai, mencionada no Novo Testamento. Ou ainda, somos o povo eleito. Observe a tonalidade desse... Oi? Mas eu ia atrapalhar você, você tá lendo aí. Não, sabe o que eu ia te perguntar? É tua costura? É minha esposa. Ah, tua esposa. Isso. Eu ia perguntar, já que eu vi. Bom, continuando. Ou ainda, somos povo eleito. Observe a tonalidade de nossas peles. Outros são negros ou amarelos por causa de seus pecados. Então, essa teoria aqui da tonalidade da pele ser atribuído à questão do pecado, ela teve muito respaldo, né, de intelectuais no século XIX, século XVIII. No século XVIII foi publicada uma obra escrita por um tal reverendo chamado Jonas Priest, que ele escreveu falando que a escravidão ela não contraria a religião natural, né? No caso, que estava se referindo ao cristianismo. Então, que os negros eles poderiam ser escravizados. Teve um outro teórico também, um outro teólogo também, que escreveu que os negros eles eram inferiores porque eram uma raça que eles não eram humanos, vamos dizer assim, humanos. Eu esqueci o nome do teórico, não estou com a anotação para a gente poder constatar isso. Essa leitura que eu fiz, eu li, foi na página 44. Na página 45, Fanon ele vai criticar
essa questão do negro, do branco olhar para o negro como um ser infantilizado, um ser que está em fase de aprendizado, né? E na medida que esse ser, em dado momento infantilizado, ele vai se assimilando melhor à cultura, aí sim ele vai ganhando o status de cidadão, né? Mas o que se tem aqui, na maioria das vezes, é que o branco ele duvida da capacidade dos negros. O falar, em página 45, o falar dos negros, falar aos negros dessa maneira é ir até eles, tentar deixá-los à vontade, querer ser compreendido com eles, dar-lhes segurança. Nos consultórios, os médicos sabem disso. 20 doentes europeus se sucedem. Sente, senhor, o que o traz aqui? O que o senhor está sentindo? Chega um negro ou um árabe. Sente, meu velho. O que é que você tem? Onde está doendo? Quando não, você é doente, né? O autor também critica o uso de termos de gírias, né? Esse caso, gírias, para se falar com o negro, e também a questão da postura paternalista que o branco ele vai assumir, né? Aqui na página 46, quando ele diz assim: bom dia, meu querido. Né? Hoje, a gente tem que ter uma noção que o que está se falando é de um costume que é datado da década de 60, se não me falha a memória, ou 70, ou 50, e o uso da língua francesa. Isso fica muito mais claro, mas contextualizando aqui para a nossa língua, nós vemos, né, que alguns médicos, quando não caem no excesso de serem descortês com as pessoas que residentes de favela, né, suas maiorias negras, né, eles caem nessa linguagem bastante paternalista. Um exemplo, a minha amada, minha querida, coisas assim, né? Mas aqui, Fanon, ele coloca, aí toda a Constituição desabre. O negro que diz, Senhor, não sou de modo algum seu querido, é incomum. Quando o negro, de repente, dá um chega para lá, eles ficam, a branquitude fica assustada, né? Isso me lembrou um filme, não sei se é um filme ou um seriado, que diz, eu não sou o seu negro. Interessante. Manoni escreveu, ainda na página 46, que ele chama de complexo de Próspero. Voltemos a essa descoberta, que nos permitirá compreender a psicologia do colonialismo. Mas podemos dizer desde já, o branco, falar petit negre, ou negrinho, né? Negrinho, por exemplo, né? Exprime esta ideia. Você aí, fique no seu lugar. Então, para os brancos, vai ter sempre um lugar que é reservado para o negro. E esse lugar reservado para o negro não é nos lugares que o branco ocupa. Então, o branco sempre vai olhar assim para o branco, pelo menos a maioria, em alguns casos. O branco colonizador ele sempre vai olhar para o negro e vai dizer, olha, esse aí é o seu lugar. Provavelmente, aqui está a origem dos esforços dos negros contemporâneos em provar ao branco, custe que custar,
a existência de uma civilização negra. Página 46, ele está se referindo aqui, em nota de rodapé, está fazendo referência ao movimento de negritude, iniciado em 1930 pelo poeta Almeida Cesare, mas que teve sua liderança máxima em um outro poeta, Leopoldo Sédar Senghor. Chegou a ser presidente do Senegal. É ele que vai fazer, né, uma construção positiva na palavra negro. Né? Negro para Senghor vai ser mais uma palavra no sentido negativo, né? Mas sim uma palavra positiva, e que surge o movimento da negritude. Né? Mais tarde, esqueci o nome, mais tarde vai vir o movimento positivo, né? Vai vir o movimento da questão da consciência negra. Esqueci o nome com aquele médico que morreu, né? O estudante de medicina que morreu. Depois eu vou me lembrar. Morreu assassinado. Né? Página 47. Fanon ele vai fazer uma crítica de como o negro ele é retratado em suas peças, nas peças de propaganda, como o negro ele é retratado pelo branco. Né? E ele vai fazer uma referência a uma propaganda que está aqui no livro, um soldado está aqui, ó, a capa do livro. Que é um soldado, acho que é um senegalês, não sei. Ele ilustrava a capa de um complemento alimentar, né, que é banana, farinha de banana. Mas note que aqui o Almeida Cesare ele vai fazer uma crítica, né? Ele está citando, Fanon, ele está citando isso. Ele vai fazer uma crítica a esse soldado aqui, porque o riso, né? A forma como ele está sorrindo, né? O negro é retratado de uma forma muito infantilizada e muito imbecilizada. Então, ele está criticando isso. Né? Aí o argumento, aí eu posso aqui também fazer um questionamento. Como o negro é retratado nos livros didáticos? Podemos fazer um exercício de pegar livros didáticos da década de 70 ou até antes disso e ver como o negro ele era retratado nesses livros didáticos. Né? Nas revistas da escola dominical, há uma publicação, né, da APEP, que é o ABC, que é a cartilha sem palavras, só com ilustrações. E tem uma ilustração que mostra o coração preto, né? Coração pecaminoso como um coração negro, coração preto. Eu já evangelizei, já utilizei panfletos que mostrava o coração preto, né? E depois que aquele coração ali passava por um processo de purificação espiritual, ele se tornava branco. É daí a questão de hinos como Alvo Mais que a Neve. Então, como o negro ele é registrado, ele é retratado nas revistas de escolas dominicais. Então, aqui, agora, Fanon. Aí o Fanon está combatendo, né, os estereótipos do negro. Estou convencido de que a versão original, ainda na página 47, não comportava essa modalidade de expressão. Ele está falando aqui, né, de um filme
Fanon está fazendo referência a um filme em que o negro ele morre no final. Aí ele está falando, será mesmo que a história original desse filme era essa? Que esse personagem que morre no final ele é retratado de forma infantilizada. Então, ele está questionando isso. Deixa eu ver aqui. Me perdi, mas eu vou mexer de novo. Tá. E se fosse o caso, não compreendo por que na França democrática, onde 60 milhões de cidadãos são de cor, seria dobrada até mesmo as imbecilidades do além atlântico. É que o preto deve sempre ser apresentado de maneira, e desde o negro do filme Saint-Piety, é o que eu falei, eu, bom operário, nunca menti, nunca roubar, até criada do eu ou sou eu. Encontramos o mesmo estereótipo. Aí aqui, linhas abaixo. Sim, do negro exige que seja bom preto. Isso posto, o resto vem naturalmente. Levá-lo a falar petit negre é associá-lo a uma imagem, embebê-lo a vítima eterna de uma essência, de um aparecer pelo qual ele não é responsável. E, naturalmente, do mesmo modo que um judeu que gasta dinheiro sem contá-lo é suspeito o negro que cita Montesquieu deve ser vigiado. Então, um negro muito culto, né? Com muita educação formal, ele é visto com os maus olhos pelo branco europeu. Né? Estamos convencidos, aqui na página final, estamos convencidos de que estes imbecis são produtos de uma estrutura econômica psicológica, mas é preciso avançar mais a partir daí. Quando um preto fala de Marx, a primeira é a seguinte: nós nos educamos agora e vocês se voltam contra os benfeitores ingratos. Decididamente, não se pode esperar nada de vocês. E depois há muito, e ainda este argumento corrente do empresário agrícola europeu na África. Nosso inimigo é o professor. Então, é o que esse movimento que se tem contra a educação, ele não é à toa, porque é aquele movimento que questiona a educação para a libertação. Freire, em um determinado momento, ele vai citar isso na obra dele, Pedagogia do Oprimido. Né? Ele vai citar parte, ou pelo menos fazer inferência a Condenados da Terra e Peles Negras e Máscaras Brancas. Né? Veja que aqui uma das coisas que essa burguesia, que a burguesia francesa, quanto a burguesia brasileira tem, é uma ojeriza à educação, principalmente quando essa se propõe a libertadora. Uma educação que questione, porque para eles a educação ela tem que servir de cabresto para o negro. A educação deve servir de cabresto, ela deve servir como domesticador de corpos e mente, nunca para o questionamento da realidade. Página 49. Aqui o Fanon ele vai dizer, sendo o nosso propósito a desalienação dos negros, gostaria que eles sentissem que toda vez que há uma incompreensão entre eles, diante do branco, há ausência de discernimento. Um senegalês aprende o crioulo a fim de passar por antilhano. Digo que há alienação. Os antilhanos que o percebem multiplicam suas gozações. Digo que há ausência de discernimento. Acredito que o Fanon esteja aqui arguindo o seguinte: devemos ter paciência, ter discernimento
com aquelas pessoas que querem assumir um padrão de cultura e um estilo de vida que não faz parte de seu grupo originário. Um exemplo, não podemos criticar tanto assim o negro que gosta, por exemplo, ou a negra, que gosta de alisar o cabelo, né? Ou o negro que gosta de cortar o cabelo baixinho, não gosta de dar o pau. Não podemos fazer isso. Acredito que o que o Fanon está fazendo aqui é uma crítica ao extremo, né? Na página 50, Fanon ele vai colocar o seguinte: falar uma língua é assumir um mundo, uma cultura. Falei anteriormente sobre essa questão do inglês e do francês, né? Hoje em dia é imprescindível que se fale inglês. Até porque, para você adentrar um curso de mestrado, alguns cursos de mestrados, eles são exigentes quanto a isso. Alguns cursos de doutorado também, né? Tem que ter, o curso de doutorado tem que ter dois, né? O francês e o inglês. Alguns cursos eles são exigentes quanto a isso. O antilhano quer ser branco será tanto mais na medida que estiver assumido o instrumental cultural que é a linguagem. Para ser branco, tem que se falar como branco, se vestir como branco. Então, tudo começa, o acesso a essa nova cultura começa pela linguagem. Na página 50, alguns outros fatos merecem reter nossa atenção. Por exemplo, Charles André Julien, apresentando Aimé Césaire, um poeta negro, professor da universidade, ou ainda simplesmente a expressão grande poeta negro. Por que isso? Por que professor negro? Por que mulher bonita negra? Por que poeta negro? Então, o Fanon está criticando isso, porque, né, sempre vem acompanhado de alguma coisa. Porque não se diz assim, professor branco, mulher bonita branca. Sempre se diz, mulher bonita negra. É porque eles pegam esse exemplo como se ele fosse uma exceção. Olha, vocês nunca viram isso, mas existe professor negro, existe poeta negro, existe sábio negro. Então, acredito que essa é a crítica que o Fanon está fazendo. No demais, fico por aqui. Terminei o capítulo 1, estou dando 10 páginas por dia, fazendo um comentário. Quando eu estiver com um pouquinho mais de tempo, eu vou ler o capítulo 2 todo. Se não passar de 20 páginas.